Olá pessoal, mais uma questão aqui do nosso terceiro TD sobre campo elétrico, a questão número 5, ela diz o seguinte: duas cargas putiformes Q1 e Q2, Q1 de 40 microcoulombs e Q2 de menos 60, estão fixas, assim ó, separadas por uma distância de 10 centímetros, daqui para cá 10 centímetros. No ponto P, esse ponto P, a 10 centímetros de Q2, então daqui para cá 10 centímetros, daqui para cá também 10 centímetros, conforme mostra a figura abaixo. Calcule o módulo do vetor campo elétrico, né, Newton por Coulomb, nesse ponto P aqui, ó. Então vamos fazer o esqueminha dessa questão aqui e resolver nossa quinta questão. É o seguinte, ele quer que a gente determine a intensidade do campo elétrico aqui, resultante. Essa carga Q2 é uma carga negativa e essa carga Q1 é uma carga positiva. Então a carga Q1 vai gerar um campo de afastamento, como a gente sabe. No ponto P, esse campo vai ter esse sentido. Já a carga Q2 vai ter um campo de aproximação, nesse sentido aqui, ó. De modo que a gente vai ter que realizar, aqui vai ter o campo, nesse sentido, E1, e aqui a gente vai ter o campo decorrente da carga 2, E2. De modo que a gente vai calcular a intensidade do campo E1 e a intensidade do campo E2 e depois executar uma subtração entre os dois campos aí e determinar o valor do campo resultante, ok? Bom, o campo E1, vamos começar pelo campo E1. O campo E1, ele é dado pela constante, a carga Q1, dividido pela distância 1 até o ponto P, distância 1 da carga 1 até o ponto P, essa distância aqui, ó, que no caso 10 centímetros mais 10 centímetros seria 20 centímetros, mas eu vou chamar só de D1, D1 ao quadrado. Por quê? O campo E2 é dado pela constante, a carga Q2, dividido pela distância da carga Q2 até o ponto P, que é 10 centímetros, que é de 10 centímetros também. Mas eu vou botar D2 aqui. Repare que D1 é 2 vezes D2, a distância daqui para cá é 2 vezes D2, de modo que a gente tem essa relação entre aqui D1 e D2. D1 é igual a 2 vezes D2. Note que D1 é 20, D2 seria 10. 2 vezes 10, 20. A gente tem essa relação entre as distâncias aí que pode ser útil no final. Ou de alguma forma, né, ser útil aí. A gente poderia substituir os valores e calcular um campo e um outro e no final subtrair, que talvez seja a forma mais fácil de fazer do que subtrair primeiro os dois. A gente pode calcular o E1 e depois calcular o E2 sem fazer essas relações. Bom, se a gente fizer essa continha, o E1 vai ficar da seguinte forma. E1 vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga Q1, que é de 40, vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância D1 até o ponto E, que é de 20 centímetros. Nesse caso, a distância D1 de 20 centímetros, a gente vai escrever 20 vezes 10 elevado a menos 2 metros, ou 2 vezes 10 elevado a 1 metro, ok? D1 ao quadrado vai ficar 4 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado, que é esse formato aqui que eu vou substituir bem aqui. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 2, ok? Resolvendo o campo E1, a gente vai encontrar esse 4 pode ir embora com esse 4, vai ficar o 9, esse 10 que ficou aqui vai ficar menos, com esse 9 aqui vai dar 10, 10 menos 6
vai dar um valor de 4, então vai ficar 10 elevado à quarta potência dividido por 10 elevado a menos 2. 10 a menos 2 vai subir, então temos o campo é 1 de 9 vezes 10 elevado à sexta potência Newton Coulomb. Esse é o campo E1. Então, já que a gente fez o campo E1, eu ia fazer de um outro jeito, mas aí a gente acabei resolvendo calcular o E1. Vamos calcular o E2 também aqui. O E2, não vou usar essa relação. O E2 vai ficar constante, que é esse aqui, ó, constante, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga Q2. Q2 tem um valor de 60, a gente vai usar só o valor, 60 vezes 10 a menos 6, tudo isso dividido pela distância D2 ao quadrado. D2 é a distância da carga 2 até o ponto P, que é de 10 centímetros. Então, fazendo essa mesma lógica aqui, temos que D2 é de 10 centímetros, que isso é o mesmo que 10 vezes 10 elevado a 2 metros, ou melhor, 10 elevado a 1 metro. E se a gente elevar ao quadrado, o D2 vai ficar 10 elevado a menos 2 metro quadrado, ok? E é o que eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado a menos 2. E, portanto, resolver 9 vezes 6, que dá 54. Esse 10 aqui vai ficar a mesma coisa, 10 elevado à quarta. Então, o E2 vai ficar com 54 vezes 10 elevado à quarta, dividido por 10 elevado a menos 2. Esse 10 a menos 2 ele sobe e, finalmente, a gente tem um E2 que tem um valor de 54 vezes 10 elevado à sexta Newton Coulomb. Agora temos a intensidade dos dois campos aí nessa nossa questão número 5. Bom, o campo resultante aqui vai ser o maior, que nesse caso 54, que é o próprio E2, que está próximo da carga Q2, que está próximo ao ponto P, menos o E1, que está mais afastado aqui, que está a 20 centímetros do ponto P. Então, o nosso campo final resultante vai ser E2 menos E1. Neste caso, vamos ter 54 vezes 10 elevado a sexta, menos 9 vezes 10 elevado a sexta. Aqui, 6, perfeito. Nesse caso, vamos ter 45 vezes 10 elevado a sexta newtons Coulomb. Ok? E assim a gente conclui a nossa questão número 5. Espero que você tenha acompanhado. Fiquem com Deus aí, até o próximo encontro. Valeu, pessoal!